Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos reunidos para mais uma mensagem diária e louvamos ao Senhor que Ele tem nos concedido a tecnologia para, em meio a momentos tão difíceis, nos achegarmos até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade a uma série de 3 mensagens acerca da suficiência e excelência do nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro momento, nós vimos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1, dos versos 13 e 14, que essa suficiência de Cristo está porque Ele é o nosso Salvador. Ali nós vislumbramos que Deus montou uma operação resgate para nos tirar de um estado de condenação. Ou seja, Ele nos libertou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou, nos colocou em um novo lugar, juntamente com Cristo. Mas isto foi garantido, porque em Cristo reside a remissão, a redenção, o perdão dos nossos pecados. E isso então nos garante reconciliação com o Pai. E nós hoje vamos ver um outro aspecto dessa suficiência. Cristo é suficiente e excelente, porque Ele também é Criador. E hoje nós vamos ver os versos 15 até o verso 17. Acompanhe comigo a palavra do nosso Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede em aprender mais da Tua palavra, em ser nutrido pelo Senhor. Ó Pai, cada vez mais trabalha o nosso coração para que conheçamos e reconheçamos o Senhor, para que entendamos, Senhor, que a fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento, não reside na natureza, não reside nas ciências humanas, mas está pautada, fundamentada e alicerçada no ser e senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, é assim que nós oramos, em nome de Cristo, agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, se há um outro aspecto que está presente em nossa sociedade, sobretudo nos nossos jovens, até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, é a busca incessante por intelectualidade. Muitos, então, se esforçam e buscam constantemente o conhecimento da filosofia, da sociologia e de outras ciências. E isto não é errado, porque o Senhor nos dotou de capacidade cognitiva para a compreensão e também termos o domínio sobre essas ciências. Mas a sabedoria e a intelectualidade ela não pode ser medida pelas ciências naturais, pela filosofia, pela sociologia, pela história ou geografia. Não. A nossa sabedoria, o nosso conhecimento, aquilo que vai de fato nos trazer um bem maior é o conhecer e reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte de todo conhecimento, ele é a fonte de toda a sabedoria. E nesse contexto, essa suficiência de Cristo, então, vai trabalhar este ser criador. Acompanhe comigo mais uma vez como, então, o texto vai trabalhar esta suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim vai nos dizer, mais uma vez, o texto. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele começa dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível, ou seja, que Cristo ele materializou, vamos dizer assim, se fez carne, e neste ato de se fazer carne, ele fez isso para a glória de Deus. Os seus atos, o seu comportamento
é para revelar ao Pai, revelar a glória do Pai. Então, ele é a imagem do Deus invisível, os seus atributos, a sua glória, a sua majestade, a sua santidade. E o primogênito de toda a criação. E o primogênito de toda a criação. Aqui o apóstolo Paulo não se utiliza da palavra primogênito para dizer que ele é o primeiro a ser criado, mas sim que ele tem a primazia da criação. Ele não é o primeiro a existir, mas ele está acima de tudo que veio a existir através dele mesmo. E assim continua o texto, nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, ele é um instrumento, ele é o meio dessa criação e também ele é a finalidade desta criação existir. Então a criação ela está sujeita a Cristo, mas também ela foi criada para a glória do nosso Senhor. Então perceba que ele também, como nós vimos na introdução aos Colossenses, ele trabalha esse aspecto para dizer assim, ora, Cristo ele está acima dos anjos, dos seres angelicais. Cristo ele não necessita ser complementado através dos ritos judaicos, pois estes apontavam para ele. Ele criou todas as coisas, ele é a fonte de toda a criação e ele é o motivo pelo qual tudo veio a existir. E o texto então conclui e diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Há muitas pessoas que contemplam a criação, contemplam o sol, contemplam a lua, contemplam o mar e dizem muitas vezes que Deus está, ou seja, na verdade que Deus é a própria criação, né? Que a criação, na verdade, é Deus, Deus está ali. E aqui a palavra de Deus nos diz que Cristo veio antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, tudo veio existir por conta dele, tudo está debaixo dos seus pés. Ele é governador, criador, sustentador de todas as coisas. E, meus amados irmãos, quanto isso nos traz descanso, alívio, consolo, porque nada foge do seu controle, nada foge do seu domínio, nenhum vento sopra que não seja pela vontade do Senhor. Nenhum mar revolto vem a nós que não seja da vontade do Senhor. Portanto, podemos descansar e nos esperançar, porque o Senhor governa, dirige e sustenta todas as coisas. Que bênção e que maravilha, meus irmãos. E que possamos não entender que a sabedoria, que o conhecimento, que o intelecto reside nas ciências. Não, a sabedoria, o intelecto reside em conhecer e reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque através da Tua palavra nós podemos compreender a grandeza, a majestade, a maravilha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada mais, Senhor, deve importar para nós ou ser algo que nos traga felicidade, que não seja a presença do nosso Senhor, pois Ele é suficiente, Ele nos basta e nele nada pode ser acrescentado ou diminuído, pois Ele é pleno. Obrigado, Pai, por tão sublime amor, sublime graça. É assim que nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo, nós te agradecemos. Amém.
Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.